Boa noite a todos, eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje uma live um pouquinho mais cedo e um pouquinho mais curta também. Meu objetivo aqui hoje é responder junto com vocês uma questão da segunda fase da OAB, tá? Hoje a questão que a gente vai responder é sobre direito do trabalho e é uma questão que caiu no último exame de ordem, o 31º exame, tá bom? Então eu vou mostrar a questão, a gente vai ler ela juntos aqui, vamos identificar qual que é o fundamento jurídico, né? Pesquisando no Vademecum, e eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? E vou responder palavra por palavra e você vai me acompanhando aí, ok? Pessoal, hoje sem enrolação, sem nada, vamos lá direto ao ponto. Olha só, tem muita gente inclusive tem um aluno que talvez até esteja assistindo, que ele me mandou uma mensagem um dia desses falando que ele está fazendo a segunda fase do OAB já, algumas vezes, ele vai muito bem na peça, ele praticamente fecha a peça, mas está indo muito mal nas questões. Então, por isso que eu decidi fazer essa live aqui, mostrando como que responde uma questão, tá? Responder uma questão, às vezes, é até mais fácil do que responder a peça, né? A peça ela é muito mais técnica, então ela acaba sendo mais difícil, tá bom? Já vou deixando um abraço aí para todo mundo que está assistindo ao vivo, aqui no YouTube, também no Instagram. Valeu, pessoal que está comentando. Carlos, Sheila, boa noite para vocês. Vamos lá, pessoal. A peça que a questão que a gente vai trabalhar, então é essa aqui, tá? É uma questão que caiu no 31º exame de ordem, que foi em dezembro de 2020, então agora tem pouco tempo ainda. Direito do trabalho é a questão de número 1. E como que a gente começa? O que a gente tem que fazer primeiro para responder uma questão da segunda fase do AB? A gente precisa, com muita calma, ler a questão e entender o que a questão está falando. Porque eu vejo que uma das grandes dificuldades de quem está lá fazendo a prova é o controle do tempo, né? Todo mundo sabe que a gente tem 5 horas para fazer essa prova, tem uma peça prática profissional e 4 questões com A e B cada. Só que o que acontece em grande parte dos casos é que o aluno ele demora 3 horas e meia, 4 horas para fazer a peça e aí sobra 1 hora só para responder 4 questões com A e B cada. Você vai ter aí, às vezes, um pouco mais de 10 minutos para responder cada alternativa, o que é pouquíssimo tempo. Aí quando acontece isso, o aluno acaba não lendo corretamente o enunciado e sem entender o que o enunciado quer saber de você, você nunca vai entrar na cabeça do examinador e não vai saber o que responder. Tá? Então, por mais que falte pouco tempo ali na hora da prova, você está na correria, você tem que parar, respirar. Respira fundo e leia a questão com calma. Não vai adiantar ler a questão correndo, porque vai ter um pedacinho de informação ali que você, se não ler com calma, não vai entender e não vai responder corretamente. Então vamos fazer isso? Vamos respirar fundo e vamos ler essa questão junto comigo? Carlos trabalha abastecendo veículos em um posto de gasolina. A norma coletiva da sua categoria, assim como o regulamento interno da empresa empregadora, prevêem que o pagamento realizado por clientes por meio de cheques não é recomendável, mas se isso for inevitável, o funcionário deverá anotar a placa do veículo, o número de telefone e a identidade do cliente. Ocorre que em determinado dia, com o posto lotado, Carlos não procedeu dessa forma e abasteceu 2 veículos de uma mesma família. Entretanto, o cheque utilizado para pagamento não tinha suficiência de fundos, razão pela qual o empregador descontou os valores de forma parcelada do salário de Carlos. Carlos ajuizou a ação trabalhista pelo rito ordinário, cobrando os valores descontados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, mas em grau de recurso a decisão foi reformada e o pedido julgado procedente. Admitindo-se que a última decisão não tenha qualquer vício formal, responda aos itens a seguir. Alternativa A. Na tentativa de restabelecer a decisão originária e manter a validade dos descontos, que medida jurídica você deverá adotar? Alternativa B.
Na hipótese, qual tese jurídica você, como advogado da empresa, deve sustentar acerca dos descontos salariais? Ok, então aqui a gente já consegue ter uma noção, né, do que se trata aí essa questão. Então a gente sabe que, ó, o Carlos está assistindo. Carlos, você pegou o cheque lá e não conferiu, Carlos? Então olha só, aqui é uma questão de um funcionário de um posto de combustível, né, que ele recebeu um cheque e não observou nem o regulamento da empresa, nem a norma coletiva. Tudo bem. Então você, na hora da prova, já leu a primeira vez, já deu para ter uma noção. O que você faz em seguida? Leia novamente. Não custa nada você ler 2 vezes a questão. A primeira vez só para você ter uma noção. A segunda vez, aí você vai anotando, circulando ali as palavrinhas mais importantes. Então é isso que a gente vai fazer agora novamente. Vamos ler novamente, só que agora marcando aquelas informações que são mais importantes. Olha só, vou marcar aqui. Carlos, ele trabalhava abastecendo veículos. A norma coletiva da categoria, assim como o regulamento interno, prevê que o pagamento realizado por cheques não é recomendável. Mas, se for inevitável, aí tem requisitos. Quais requisitos? Anotar a placa do veículo, número do telefone e a identidade. Então, vamos entender direitinho isso aqui? Olha só. Em regra, o regulamento da empresa e a norma coletiva. O que é a norma coletiva? É acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, tá? Tem, tanto na norma da empresa quanto na norma coletiva, uma regra. Você, frentista do posto de gasolina, você, em regra, não deve aceitar cheques. Mas se por algum acaso isso foi inevitável, você tem que seguir essas regras. E as regras, os requisitos para aceitar cheque são esses: anotar a placa do veículo, o número do telefone e a identidade do cliente. É só isso que o frentista tem que fazer. Beleza. Em um dia com o posto lotado, Carlos não procedeu dessa forma. Abasteceu 2 veículos e o cheque não tinha suficiência de fundos. Ou seja, o Carlos abasteceu o veículo, pegou o cheque, não pegou a placa do cliente, não anotou o número do telefone nem a identidade do cliente. O cheque era aquele borrachudo que vai e volta, cheque sem fundo. E aí o empregador, a empresa, né, o posto de gasolina, descontou os valores do salário dele. Foi lá e tirou do salário de forma parcelada. O Carlos não concordou com esse desconto, tá? E aí ele entrou com um processo, olha que ele ajuizou uma reclamação trabalhista. O fato de ser rito ordinário aqui pouco importa. Entrou com uma ação trabalhista, cobrando os valores descontados. Então era uma reclamação trabalhista, ele não concordava com o desconto, cobrou os valores. Foi julgada improcedente em primeira instância, em grau de recurso, o recurso do Carlos foi provido e o pedido dele foi julgado procedente, ou seja, depois do recurso, a empresa está sendo prejudicada, certo? Por quê? A empresa ganhou em primeiro grau, em segundo grau ela perdeu o recurso. Vamos analisar agora só a alternativa A. A alternativa A está perguntando: na tentativa de restabelecer a decisão originária e manter a validade dos descontos, qual medida jurídica você deve adotar? E aqui entra uma grande dificuldade de grande parte dos alunos, dos estudantes, que é não conseguir entender a diferença entre direito material e direito processual. Pessoal, direito material está relacionado ao direito em si. Aquilo que a pessoa tem direito a alguma coisa ou não tem direito a alguma coisa, tá? Aqui no caso, o que é o direito material dessa questão? É o fato de a empresa poder ou não descontar do salário do frentista os cheques sem fundos. E isso é o direito material, é o assunto, tá? É a matéria, né? Como a própria palavra diz. O direito processual não se confunde com o direito material. O direito processual são as regras processuais. Lembra aquele fluxograma processual que eu já fiz várias vezes aqui no canal? É aquilo, esse é o processo, tá? O procedimento na justiça. Qual é o procedimento?
Isso é o direito processual. E por que é muito importante saber distinguir os dois? Porque geralmente as questões da segunda fase da OAB, elas trazem uma alternativa querendo saber uma resposta que é de direito material e outra alternativa querendo saber uma resposta que é de direito processual. Se você que vai fazer a segunda fase da OAB conseguir entender isso e identificar isso na hora da prova, você lê a alternativa e aí você fala, olha, aqui eles estão querendo uma resposta processual, ou então aqui eles estão querendo uma resposta do direito material. Você reduz em pelo menos 50% as chances de errar a questão. Isso já é metade, tá? Se você souber identificar isso, você já acertou metade da questão. E aí a outra metade a gente precisa pesquisar. Então o que eu quero saber? Nessa primeira alternativa aqui, na tentativa de restabelecer a decisão originária e manter a validade dos descontos, qual medida jurídica você deve adotar? Isso aqui é de direito material ou de direito processual? Responde aí. Comenta aí. Enquanto você vai comentando, eu vou bebendo a minha água. O que vocês acham? Aqui, ela quer saber, a questão quer saber algo de direito material ou algo de direito processual. Pessoal, é só a gente ler e interpretar direitinho. Aqui ela fala qual medida jurídica você deve adotar para restabelecer a decisão originária. Olha só, o enunciado fala que a ação foi julgada improcedente em primeira instância, em grau de recurso foi reformada. E a alternativa quer saber a medida jurídica que você precisa protocolar no processo para voltar àquela decisão originária que julgou improcedente. Está muito claro para a gente que é uma questão de processo, é uma medida processual. É claro que a alternativa, ela às vezes não é tão clara, mas ela está perguntando para você o seguinte: qual é o recurso? É isso que ela quer saber. Qual é o recurso? E o que acontece? Muita gente nessa resposta aqui respondeu: Carlos estava errado, ele tinha que ter descontado do salário mesmo, porque ele não observou as regras da empresa. Pessoal, essa é uma resposta de direito material. A alternativa A não perguntou isso. A alternativa A só quer saber qual é o recurso. Só quer saber qual é o recurso que tem que ser protocolado. Simples assim. E como que a gente faz para identificar qual é o recurso? O pessoal comentou aqui, ó. O Paulo, o Henrique, o Joanes, o Carlos, Augusto, todos comentaram processual. Certinho, é isso mesmo. E como que a gente faz para identificar qual é o recurso cabível? Aí a gente precisa fazer igual a gente faz para identificar qual é a peça. A gente faz aquele desenho do nosso fluxograma processual e a gente consegue chegar em qual que é o recurso. Então vamos lá, olha só. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar um papel. E aqui nesse papel eu vou desenhar o fluxograma processual das coisas que já aconteceram nesse processo. Aqui, olha só, deixa eu só retornar aqui. Aqui ele basicamente falou: Carlos ajuizou ação trabalhista. A ação foi julgada improcedente. Então a gente já sabe que toda a parte do primeiro grau, desde a petição inicial até a sentença, já ocorreu. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Olha só, o Carlos protocolou petição inicial e aí teve todo o procedimento trabalhista aqui. Então provavelmente isso aqui teve notificação inicial, que é a mesma coisa da citação, provavelmente teve audiência inicial, aí teve contestação, aí teve impugnação, pode ser que tenha tido audiência de instrução, até que chegamos na sentença. Tivemos a sentença. Então, esse aqui é o procedimento que a gente já viu aqui no enunciado que ocorreu. Então vamos lá, vamos voltar agora aqui. Aí fala, em grau de recurso, olha só, em grau de recurso a decisão foi reformada e o pedido julgado procedente. Aí, pessoal, a gente precisa
saber quais são os recursos cabíveis, né? Contra essa sentença aqui. Lembrando que nós estamos falando de processo do trabalho. Cabem quais recursos? Basicamente, duas coisas cabem aqui. Caberiam embargos de declaração e um recurso ordinário. Os embargos de declaração, a gente sabe que é um recurso para corrigir alguns defeitos da sentença. Omissão, obscuridade, contradição. Então, os embargos de declaração não é o recurso cabível para reformar a sentença. Tá? O juiz aqui, ó, pelo enunciado, ele julgou improcedente. Então, foi improcedente. Nos embargos de declaração, ele não poderia alternar, mudar, reformar sua sentença para julgar procedente. Para isso, teria que ser por meio de um recurso ordinário. Então, provavelmente, o que aconteceu? Recurso ordinário contra razões e depois um acórdão. Esse acórdão aqui, ele sim pode reformar a sentença. E onde a sentença estava improcedente, com a reforma, passou a ser procedente. Procedente, ok? Então esse aqui é o fluxograma normal e foi o que o enunciado nos falou. Carlos entrou com uma ação, teve sentença de improcedência, ele recorreu, ele ganhou o recurso foi provido e o pedido foi julgado procedente. Beleza. Aí, quando a gente chega nesse ponto aqui do nosso fluxograma, o que tem que ser feito para reverter a decisão, né? Porque lembrando que o enunciado ele fala na tentativa de restabelecer a decisão originária. Ou seja, olha só, na sentença foi improcedente. No recurso ordinário mudou para procedente. O que a gente pode fazer aqui para que ele volte a ser improcedente? A única coisa que a gente poderia fazer é recorrer contra esse acórdão aqui. E da mesma forma, contra o acórdão também cabe embargos de declaração? Cabe. Só que os embargos de declaração não tem como mudar o teor do acórdão, né? Só para corrigir alguns erros. E qual é o recurso cabível aqui depois? Responde aí nos comentários. Olha só, procedimento trabalhista encerrou o primeiro grau na sentença. Aqui nós estávamos na vara do trabalho, tá? Então aqui nós estávamos na vara do trabalho. Aí, recurso ordinário para o TRT, acórdão modificando a sentença. O que caberia para a gente poder recorrer agora para levar esse processo para o TST? Pessoal, não tem muito segredo não. A única coisa que vai caber aqui é um recurso de revista. Porque aqui no recurso de revista, depois que a parte contrária for oportunizada a apresentação de contrarrazões, também vai ter um acórdão. E nesse acórdão pode mudar novamente de procedente para improcedente. Ou seja, restabelecendo essa sentença original. Olha só, sentença julgou improcedente. Protocolou recurso ordinário, mudou para procedente. Protocolou recurso de revista, o acórdão pode mudar para improcedente novamente. Então, essa aqui seria a resposta dessa alternativa. Então, vamos construir aqui essa resposta. O que a gente pode fazer para estar construindo essa resposta? Claro que a gente precisa saber a fundamentação jurídica, né? Então vamos lá, deixa eu só já colocar aqui, a gente já sabe que o recurso é o recurso de revista. Então, simples e direto. A pergunta, ela é simples e direta. Olha só, a pergunta ela fala qual medida jurídica você deve adotar. Então a nossa resposta também vai ser: a medida jurídica a ser adotada é o recurso de revista. Basicamente isso. Vamos lá. A medida jurídica a ser adotada é o recurso de revista. Só descer isso aqui. É o recurso de revista. Só que a gente precisa saber qual é o fundamento jurídico para ele, né? Como que a gente faz isso? Aí a gente vem aqui no Vademecum. A gente vai pesquisar, pessoal,
na CLT, vou vir pelo índice remissivo, pesquisando por qual palavrinha? Não tem segredo, né? Se eu quero saber o fundamento jurídico do recurso de revista, eu vou pesquisar por recurso de revista. Será que tem? Aqui embaixo, recurso de revista, está mandando a gente para o artigo 896 da CLT. Vamos dar uma olhada nele? Só para a gente ver se é esse mesmo. Artigo 896 da CLT, tá bem aqui. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos Tribunais Regionais do Trabalho quando todo o cabimento. Mas a gente pode fundamentar no 896 caput. E existe um artigo também, eu acho que travou minha câmera aqui, ó. Existe um outro artigo, que é um artigo que fala quais são os recursos cabíveis. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com a minha câmera, só um minutinho. Câmera do Vadmecum. Deixa eu ver se voltou. Tá travada. Agora voltou. Então deixa eu só mostrar novamente aqui, ó. A gente olhou o 896 caput, ele serve sim para fundamentar, mas a gente poderia utilizar também o 893, que é o que fala quais são os recursos trabalhistas, né? Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. E ele traz a relação aqui e o inciso 3º, recurso de revista. Então a gente poderia muito bem, na nossa resposta, a medida jurídica a ser adotada é o recurso de revista, com base no artigo 893.3 da CLT e do artigo 896 caput da CLT. Tranquilo, dessa forma a gente conseguiu responder aqui a alternativa A, tá bom? Alternativa A. Beleza. O Edson está perguntando aqui se as minhas aulas são mais voltadas para o trabalhista. Na verdade, Edson, eu tento distribuir bastante, tá? Por que eu escolhi trabalho hoje? Porque eu estava olhando as lives que eu já fiz esse ano, eu já respondi questão de constitucional, de civil, de tributário. Então, assim, eu tento sempre estar variando, tá? Inclusive, tem aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tem esse link aqui embaixo, que é o mapadodireito.com.br/projeto. É um projeto de extensão totalmente gratuito, que são 10 aulas voltadas para a segunda fase da OAB. Lá a gente vai fazer petições de várias disciplinas. A gente começou a fazer uma petição inicial do direito civil, fizemos uma contestação trabalhista. A que a gente está trabalhando agora é uma apelação no direito tributário, tá? Então a gente tenta sempre variar. Eu estou programando uma live para o mês que vem para fazer uma petição do direito penal. Então sempre tentando variar para abranger, porque eu sei que não é todo mundo que vai fazer trabalho, né? Então eu tento variar o máximo possível. Beleza, então vamos lá. Continuando aqui. A alternativa B, ela fala, na hipótese que tese jurídica você, como advogado da empresa, deve sustentar acerca dos descontos salariais. Olha aqui, agora é direito material. Agora ele está falando de qual recurso, qual que é a medida jurídica, nada disso. Ele quer saber a tese jurídica. E você, como advogado da empresa, ou seja, você como advogado da empresa, você tem que falar por que a empresa pode descontar? É isso que a questão quer saber. E a gente tem que agora buscar os fundamentos jurídicos, né? Os fatos a gente já sabe que na norma coletiva, olha aqui, ó, na norma coletiva e no regulamento interno da empresa, tinha requisitos para o recebimento de cheques e que o Carlos não observou. Tá? Então, teoricamente, o Carlos errou, e aí vamos ver se com esse erro do Carlos, se a empresa poderia descontar do salário ou não. Aqui a gente já precisa começar fazendo a busca no Vadmecum mesmo, né? A gente precisa aqui entender, né, qual que é o fundamento jurídico para isso. Então eu vou vir aqui, voltar no índice remissivo da CLT. Então aqui, ó, estou no índice
índice remissivo da CLT, e aí eu vou pesquisar aqui por alguma palavra que faça sentido. Bom, se o enunciado está querendo saber por que a empresa pode fazer descontos no salário, vamos pesquisar por descontos salariais. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Pesquisando aqui pela palavrinha desconto salarial, a gente tem aqui desconto salarial e temos descontos também, né? Então vamos ver aqui qual que é, aonde a gente vai conseguir encontrar os fundamentos. Em desconto salarial tem isso aqui, ó, cheques não compensados ou sem fundos. Está mandando a gente lá para o precedente normativo número 14 do TST. E também, continuando aqui embaixo, ele fala de vedação de descontos salariais. Também faz parte, né? Para a gente entender, a gente também pode dar uma lida aqui no artigo 462. Vamos começar pelo artigo 462, porque a gente já está aqui na CLT mesmo. Vamos ver o que o artigo 462 da CLT fala. Olha só, esse artigo é justamente o que fala da proibição, tá, de descontos salariais. O caput fala que é vedado fazer descontos. E aqui o parágrafo 1º fala: em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Aí que a gente tem que analisar com calma. O empregado Carlos, ele causou dano? Sim, causou dano. Existe possibilidade acordada? Existe, pessoal. Aqui, quando ele fala que tem sido acordado, ele não fala que tem que ter sido acordado por meio de um acordo individual. O enunciado é claro, ele fala que tem norma coletiva permitindo desconto. Norma coletiva nada mais é do que um acordo entre os empregados por meio do seu sindicato e entre as empresas por meio do sindicato das empresas. Então existe sim previsão, o enunciado deixa claro isso. Então a gente pode considerar que a gente pode utilizar o 462, parágrafo 1º, tá? Que é justamente o que fala da possibilidade do desconto se tiver a previsão. Mas a gente tinha encontrado aqui o precedente normativo número 14, né? Vamos dar uma olhada nele aqui então. Precedente normativo geralmente fica bem no finalzinho aqui do Vademecum. Cadê eles? Tá pra cá. Aqui. Não. Orientações jurisprudenciais. Orientações jurisprudenciais. Precedentes normativos. Precedente número 14. Proíbe-se o desconto no salário do empregado dos valores de cheques não compensados ou sem fundos, salvo se não cumprir as resoluções da empresa. Opa! Isso aqui também é bom pra gente, hein? Ele não cumpriu as resoluções da empresa, né? Porque o enunciado fala que tinha um regimento interno da empresa determinando as regras e ele não cumpriu. Estou até marcando a página para a gente poder voltar aqui. E quando a gente volta aqui no índice, continuando, ele também traz aqui embaixo, olha só, frentista cheque sem fundo. Está mandando a gente lá para a OJ 251 do TST. Vamos dar uma olhada nela? Orientação jurisprudencial. Aqui, OJ 251. Ela está aqui embaixo, ó. Ela fala o seguinte: é lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. Então a gente pode usar SOJ falando que ele não cumpriu as recomendações da norma coletiva, o precedente normativo que ele não cumpriu as regras da empresa e usar o 462 da CLT porque ele não cumpriu os requisitos legais, né, estabelecidos pela empresa. Teve o acordo. Beleza, então a gente poderia falar assim. Vamos só recapitular aqui o que foi perguntado, né? É sempre importante a gente ler o que foi perguntado para a gente poder responder corretamente. Qual tese jurídica você, como advogado da empresa, deve sustentar? Então a gente vai responder qual é a tese jurídica. Vamos responder assim, ó. A tese jurídica a ser sustentada
é que os descontos são lícitos, vez que o empregado não observou as regras previstas no regimento interno da empresa e no instrumento coletivo para receber cheques. A tese jurídica a ser sustentada é que os descontos são lícitos, vez que o empregado não observou as regras previstas no regimento interno da empresa e no instrumento coletivo para receber cheques. Agora, fazendo a fundamentação jurídica. O artigo 462, parágrafo 1º da CLT, estabelece que quando acordado, ou seja, quando tiver acordo, é possível o desconto salarial dos danos causados pelo empregado. Já, agora eu vou colocar no precedente normativo. Precedente normativo 14 do TST determina que os descontos podem ser realizados quando frente... Ele só fala para um cheque, né? Deixa eu pegar novamente aqui, ó. Só para a gente lembrar. Acho que ele não fala em frentista, não. Proíbe-se o desconto no salário do empregado dos valores de cheques não compensados ou sem fundos. Beleza. Então a gente faz interpretação ao contrário senso, né? Os descontos podem ser realizados quando o empregado não observar as regras da empresa para o recebimento de cheques. Além disso, para a gente finalizar, a gente fundamenta, que eu estou fazendo uma fundamentação bem completa, tá? Além disso, a OJ 251 da SDI 1 do TST nos ensina que o desconto é permitido quando o empregado não cumpre as regras da norma coletiva para o recebimento de cheques. Ok, então aqui a gente fecha a nossa resposta da questão 2, né? A gente explica que ele não observou as regras, a gente fez fundamentação jurídica em 3 instrumentos aqui, e aí, assim, a gente já tem uma resposta bem completa, ok? Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta do Jefferson Gomes. Professor, seria viável nesta base de treinamento cronometrarmos o tempo? Jefferson, faz total sentido cronometrar o tempo, total. Eu sugiro que todas as vezes que você for fazer um simulado, o seu simulado ele precisa ser cronometrado. E é ruim se você responder o seu simulado em pouco tempo. Se você responde seu simulado em 2 horas, você está fazendo um simulado mal feito. Tanto para a primeira fase para o AB, quanto para a segunda fase do AB. Porque não dá tempo de fazer essa prova bem feita em 2 horas. No seu simulado, você tem que gastar aí entre 4 horas e meia e 5 horas. É como se você estivesse na hora da prova. Cronometra. E aí, isso vale tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, gente. Na primeira fase, cronometra quanto tempo que você está gastando com cada questão. Tem que dar em média 3 minutos e meio, senão não vai dar tempo de você responder as 80. Na segunda fase, a sua peça você tem que gastar no máximo 3 horas, para poder sobrar 2 horas para cada questão, né? Meia horinha para cada questão. Por exemplo, a gente já está online aqui há 35 minutos e eu respondi as 2 questões. Né? Por mais que tudo bem que eu esteja conversando com vocês, eu estou explicando, mas na hora da prova você tem que pensar, você tem que analisar, você vai ter que pesquisar no Vademecum muito mais, até porque eu já estou com a resposta correta, já estou indo aqui nos fundamentos jurídicos corretos, mas lá na hora da prova não, você vai ter que olhar, pensar, analisar. Então, assim, para a segunda fase, 3 horas para a peça e meia hora para cada questão, totalizando 5, tá bom, é suficiente, tá bom? O Edson está perguntando aqui no YouTube, professor, já vi em algumas aulas suas que na maioria das vezes conseguimos fundamentar as respostas utilizando como base para procurar o índice remissivo. Qual a média de encontrarmos essa fundamentação utilizando o índice? Edson,
Se você não conseguir encontrar o fundamento utilizando o índice, você está ferrado lá na hora da prova. Porque o índice é a sua principal fonte de consulta, tá? Então, assim, você tem que conseguir encontrar todos os fundamentos no índice do seu vademecum. Porque, vamos falar a verdade, alguém consegue decorar tudo? Não consegue. Eu sou professor há mais de 5 anos. Tem artigos básicos que eu não consigo decorar, porque a minha memória para decorar número de artigo é uma porcaria. É claro que os mais comuns a gente acaba de tanto falar, de tanto explicar, lembrando. Mas não dá para você decorar. Tem pessoas que têm mais facilidades, conseguem decorar um monte de número de artigo, mas tem outros que não. Então, a segunda fase consiste basicamente em você saber utilizar bem o vademecum, pesquisar bem no vademecum. E é por isso que eu insisto tanto nisso. É por isso que em todas as minhas aulas, todos os fundamentos jurídicos que eu utilizo, eu sempre coloco uma câmera aqui em cima do vademecum e filmo como que você faria lá na hora da prova, pesquisando pelo índice. Porque esse é o trabalho que vai te levar à sua aprovação. Agora, se você não consegue encontrar o fundamento no índice remissivo, se você não lembra de cabeça qual é o número do artigo, do fundamento, ainda tem outras opções que você pode utilizar. Debaixo de muitos artigos no vademecum tem aquela remissão, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Então aqui, por exemplo, quando a gente pega esse parágrafo terceiro desse artigo aqui, ó, ele está mandando a gente dar uma olhada, vide súmula 354 do TST, por exemplo. É mais uma forma de pesquisar, né? Você olha esse artigo e passa para o outro. Beleza, e tem uma outra possibilidade que você ainda pode fazer, que é utilizar o índice sistemático, né? O que é o índice sistemático? Olha só, aqui a gente tem, além do índice remissivo dos artigos, a gente também tem um índice sistemático, que é esse aqui, ó. O índice sistemático, ele basicamente vem trazendo os capítulos, os títulos e as seções das legislações, dos códigos, né? Então aqui você já conseguiria talvez encontrar alguma coisa. Lendo o nome dos títulos, o nome das seções, você vai chegar pelo menos nos artigos ali mais próximos do que você precisaria. Então a segunda fase é isso, consiste nisso, tá? Carlos, professor, para encontrarmos essa aula no YouTube, é com o título que está abaixo da tela, correto? Nesse caso procuraremos. Me acompanhe respondendo a questão da segunda fase do AB. Correto. Perfeito. Na verdade, Carlos, se você pesquisar logo depois da aula não vai estar, porque a live, assim que ela termina, ela sai, porque ela é gravada, ela acaba tendo uma qualidade de imagem um pouco ruim e às vezes não dá para ler direito os fundamentos. Mas eu estou gravando ao mesmo tempo aqui no meu computador com uma qualidade maior e aí sempre no dia seguinte da live eu posto ela com a qualidade maior no YouTube, tá? Então às vezes não está dando para ler aqui na hora, se olhar no vídeo depois consegue ler direitinho. Beleza, deixa eu mostrar aqui para vocês o gabarito dessa questão. Alternativa A resposta é o recurso de revista, indicação do artigo 896 ou 893, inciso 3º da CLT. Alternativa B, o desconto é lícito porque não observadas as recomendações da norma coletiva. Olha só, aqui a resposta do gabarito foi bem simplesinho, a gente acabou construindo uma resposta ainda mais completa, mais abrangente para garantir toda a pontuação, tá bom? Pessoal, esse era meu objetivo hoje, tem mais alguma coisa aí? Genésio está querendo saber como faz para concorrer ao vademecum. O Genésio quer saber como faz para concorrer ao vademecum. Genésio, você entra nesse link aqui, ó, mapadodireito.com.br/projeto e se cadastra. Lá é um projeto de extensão gratuito com 10 aulas voltadas para a segunda fase do AB e a gente tem uma plataforma de estudos que quando você vai realizando as atividades, assistindo às aulas, tá? Você vai ganhando pontos. E quem tiver mais pontos vai ganhar os vademecums. A Edna quer saber se você tem curso para a primeira fase da OAB. A Edna quer saber se eu tenho curso para a primeira fase da OAB. Edna, eu tenho um curso para a primeira fase da OAB chamado Método OAB 40 e tenho um curso para a segunda fase da OAB. O Método OAB 40, que é o da primeira fase da OAB, está com uma turma em andamento, que é o pessoal que matriculou no ano passado,
e eu decidi não abrir novas vagas agora para essa prova do dia 13 de junho, porque eu acho que está muito perto, é um método que abrange uma série de aspectos, tá? Não é só aula, 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 existe uma parte de mentoria também, que demanda mais tempo, então para o 32º exame a gente não está tendo novas vagas, tá? Assim que passar a prova, vou abrir novas vagas para o 33º. E o curso da segunda fase, passando a prova do dia 13 de junho, que é da primeira fase, eu já vou abrir vagas para o curso da segunda fase, que é para quem passou na primeira fase poder aí, ó, se preparar direitinho. E o Jefferson, ele está perguntando, eu acabei comprando o Vademecum da Juspodium, né? Depois que eu vi seu vídeo, depois que apresentei ele. Beleza. Então, o Vademecum da Juspodium, eu fiquei um pouco decepcionado com ele por alguns detalhes, sabe? Eu acho que ele poderia ter sido melhor construído, mas uma coisa eu tenho que confessar, o índice remissivo dele é muito bom. Um dos melhores, viu? Índice remissivo realmente muito bom. O Clécio Alves. Valeu, Clécio, você sempre está participando, comentando, valeu, viu? Gente, sempre comentem nos vídeos, curta, se inscreva, isso ajuda demais, vocês não têm noção. É isso que dá motivação pra gente. Senão eu só fico falando sozinho e eu penso, pô, ninguém tá gostando. Clécio está perguntando, professor, no meu VAD só tem os índices remissivos de todas as disciplinas da segunda fase. É suficiente? Sim, talvez o Vademecum do Clécio talvez seja da Juspodium, né? Comenta aí, porque uma das coisas que eu achei interessante no Vademecum da Juspodium é justamente isso, eles separaram os índices por disciplinas, então eles criaram lá um índice remissivo trabalhista, aí vem tudo que tem sobre direito do trabalho, índice remissivo empresarial, aí vem tudo de direito empresarial. Então sim, é suficiente sim, tá? Eu estou fazendo as análises dos Vademecums, né? Tem os vídeos, tem uma playlist aí no canal só sobre isso. E no comecinho do mês que vem eu vou analisar o da Ridel, né? Que o da Ridel já chegou, já está aqui comigo. E eu tive uma surpresa interessante com o da Ridel, eu vou contar depois para vocês. E além do da Ridel, também vou analisar mês que vem o da Método, que é o último que está faltando para chegar agora, viu? Os genéricos, né? Aí depois eu vou passar as análises dos temáticos. Eu comprei um monte de Vademecum. Só de tributário eu comprei 3 Vademecums específicos de tributário. Tudo para poder analisar eles aqui para vocês, tá? O Genésio está perguntando. Aqui tem uma pergunta do Vitor Silva. O curso para a segunda fase serve para penal? Sim, Vitor. A gente tem de direito penal, tá? Na realidade, para essa próxima turma, a gente vai ter vagas para civil, trabalho, constitucional, tributário e penal. Só administrativo e empresarial que dessa vez nós não teremos vagas, mas para as outras disciplinas sim teremos vagas também, tá? E o Genésio ele está perguntando aqui. Eu não sei se eu estou estudando direito, por dia eu assisto 5 correções de exercícios de 2 matérias. Exemplo, em um dia eu vejo civil e processo, no outro dia penal e processo. Genésio, talvez você esteja falando sobre a primeira fase da OAB, né? O ideal é você montar um cronograma, e é só uma sugestão, tá? Divida, e aí considerando que você vai ter agora aproximadamente 45 dias até a prova, mais ou menos isso, né? 1 mês e meio mais ou menos até a prova. Então, eu sugiro que você monte blocos de disciplinas. Por exemplo, monta um bloco com civil, processo civil, penal e processo penal, estuda uma semaninha dessas disciplinas. Aí depois você monta um bloco só com aquelas disciplinas pequenininhas, né, que valem 2 questões cada, ECA, direitos humanos, e tira uns 3 dias só para estudar. A reta final não dá para você perder muito tempo, mas tirar 3 dias para estudar elas compensa. Aí depois você monta um outro bloco com, por exemplo, constitucional e administrativo. E aí você monta um outro bloco com as que sobraram. Tributário, empresarial, ética, trabalho, processo, tá? Vai estudando por blocos e isso costuma funcionar melhor. Você estudar todas ao mesmo tempo é muita coisa para o seu cérebro absorver, tá bom? O Alex Menino tá falando, aula super explicativa, valeu Alex, obrigado, viu? Didática ótima, parabéns professor, muito obrigado, valeu demais. O senhor terá turmas para a segunda fase? Sim, teremos. Então, passando a prova agora do dia 13 de junho, na semana seguinte eu vou lançar a próxima turma para a segunda fase da UAB, tá bom? Pessoal, era isso por hoje.
Valeu demais pela audiência de vocês. Vocês que ficaram aqui no final, eu sempre falo. Quem assistiu até o final são aqueles vencedores que vão passar. Porque se vocês ficaram aqui 45 minutos ouvindo eu falar sobre direito do trabalho numa segunda-feira à noite, é porque vocês querem muito aprender e serem aprovados. Então, estão todos de parabéns. Valeu, pessoal. Obrigadão. Quinta-feira a gente tem mais uma live, tá? Vai voltar a ser no horário das 19h30. Grande abraço a todos e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na UAB.